Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Meus amados, nós vamos trabalhar em cima de um texto que é primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e o versículo de número 18. Um texto que é conhecido de todo amante da leitura bíblica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e o versículo de número 18. Que é um texto onde Elias está fugindo da chamada de Deus e precisa fazer uma caminhada longa pelo deserto, passar por duras provações, porque no seu coração ele entendeu que Deus não estava sendo suficiente para resolver as coisas. Então ele foge para o deserto, do deserto alimentado pelo próprio Deus, ele vai até uma caverna, tem uma experiência sobrenatural com Deus e na fala Deus lhe diz desta maneira: mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Amém? É importante que nós contextualizemos de maneira rápida para entender essa fala de Deus para Elias, neste momento da história, contradiz de modo direto aquilo que Elias havia dito anteriormente, quando disse: basta para mim viver, não sou melhor do que os meus pais. Todo o povo de Deus se corrompeu, todos se perderam, só sobrou eu. E é nesse momento que eu gostaria de pensar com você quantas vezes nós nos permitimos sermos tentados para que nos tornemos arrogantes, achando que somos os melhores que existem no mundo inteiro, que não há tão crentes como nós, que somos perfeitos, que somos os modelos e que nada é melhor do que nós mesmos. Gostaria que você parasse para pensar comigo. Tem uma história, há quem diga que seja verídica, que aconteceu em outubro de 1995, entre um navio da Marinha Americana e um ponto do norte do Canadá, um local chamado Newfoundland. É um momento que tem um diálogo interessante. O navio destroyer americano manda um recado: favor alterar seu curso 15 graus para o norte para evitar colisão com a nossa embarcação. Mas os canadenses respondem dizendo: recomendamos mudar o seu curso 15 graus para o sul. Os americanos, então, naturalmente ficam mordidos. Aqui é o capitão de um navio da Marinha Americana. Repito, mude o seu curso.
O canadense nem se mexeu e disse: não, mude o seu curso atual. O negócio ficou feio, o capitão americano pegou o microfone e berrou: este é o porta-aviões USS Lincoln, o segundo maior navio da frota americana no Atlântico. Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas, numerosos navios de suporte. Eu exijo que vocês mudem seu curso 15 graus para o norte, ou 5 graus norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança deste navio. Qualquer um ficaria atemorizado e preocupado. O canadense respondeu: aqui é o farol, câmbio. Ou seja, era uma ilha. Se eles continuassem, iam perder a fragata inteira. E a arrogância nos torna cegos. É impressionante, irmãos, como nós temos a tendência de nos comportarmos achando que todas as pessoas à nossa volta têm que mudar o rumo, achando que às vezes até a igreja em que nós estamos inseridos tem que ser diferente. E aí, porque a igreja não é como nós queremos, às vezes até mudamos o rumo, vamos para outra igreja ou desistimos de frequentar a igreja. Nós queremos que a família mude, mas esquecemos que às vezes a família é o nosso ponto seguro, somos nós que precisamos mudar. Aliás, o Dr. Roberto Chiniachik, no seu livro A Revolução dos Campeões, muitos anos atrás, ele já dizia: se nós queremos que os nossos colaboradores, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que estão à nossa volta, tenham uma atitude diferente, somos nós que temos que dar o primeiro passo em direção à mudança. Muitas vezes somos nós aqueles que precisamos mudar. Falamos tanto de avivamentos, precisamos de um avivamento, queremos um avivamento, mas perceba que os grandes avivamentos da história começaram por um homem, por uma mulher, que num país determinou-se a mudar a si mesmo. Mudou seus hábitos de conduta, mudou seus hábitos de fala, mudou seus hábitos de intimidade com Deus. E o que aconteceu foi exatamente um grande avivamento nesse país. E fica claro na leitura desse texto que nós fizemos, de 1 Reis 19, 18, que no seu contexto geral, Elias queria uma mudança da nação. Tanto é que, um momento antes, ele foi corajoso para pegar uma espada, matar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e fez uma limpa. Ele ficou grande, ele ficou poderoso, ele ficou santo, ele ficou amigo íntimo de Deus, ao ponto de dizer para Acabe, vai, Acabe, ou melhor, um pouco antes de Acabe, ele disse para o seu moço, vai até a ponta do penhasco, olha para a direção do horizonte e vê se vem chuva. Na 7ª vez o moço diz, é uma nuvem do tamanho da mão do homem. Ele chama Acabe, diz, Acabe, aparelha teu carro e vaza daqui, porque vem grande ruído de chuva por aí. E de fato a chuva veio, as coisas aconteceram. Elias está gigante. E esse gigantismo aparente, você vai perceber que não era nada mais, nada menos do que uma arrogância humana por conta da circunstância que se desenhou. Nós temos os nossos momentos de vitória, temos os nossos momentos de alegria, temos os nossos momentos em que nós triunfamos sobre a circunstância. Uau, e aí a gente sai tão gigante, tão grande, tão poderoso, e Deus olha para nós e diz, tá bom, eu vou deixar a Jezabel se levantar e pedir a tua cabeça num prato para ver como é que você se comporta. E no dia seguinte, daquele dia que nós estávamos gigante, vem a ordem dizendo, os deuses me façam outro tanto, se eu não tiver amanhã a estas horas a cabeça de Elias no prato.
que o gigante Elias faz naquela hora? Por isso que Tiago escreve depois lá no final do Novo Testamento, Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Era homem, era ser humano. E nós não podemos nos permitir nos cercar desta arrogância humana, achando que só porque deu certo uma vez, vai dar certo sempre. Só porque fomos felizes uma vez, seremos felizes sempre. Só porque nós acertamos a meta, o alvo, uma vez, vamos acertar sempre. Que o digam os vendedores, né? Vendedor termina hoje, já é praticamente o último dia do mês, amanhã é o último dia do mês real. O vendedor ele fica fazendo na última semana as contas. Atingir a meta, atingir a meta, atingir a meta. Mas depois da manhã, bom, dia 1º é feriado, dia 2 começa tudo do zero. A minha vida e a tua vida espiritual tem que ser levada como meta de vendas. Só que o nosso não é um mês, o nosso é um dia. Quando você e eu dobramos os joelhos à frente do nosso leito para agradecer pelo dia e logo em seguida cair na cama, lembre-se, você dormiu, você morreu. E alguns de nós até que meio que morrem mesmo, né? O ladrão leva a cama de baixo e continua dormindo no ar. Mas veja, quando você acorda pela manhã, é um novo Sérgio que acorda, é uma nova Maria, é um novo Charles, é um novo qualquer um de nós que acorda amanhã pela manhã. E esqueça o dia de ontem, não há nada mais que você possa fazer. É um rio que passou, um cavalo encilhado que passou por nós, não há nada que você possa fazer. Quantas pessoas vivendo na ilusão de um passado que não pode ser mais alterado. O que você pode fazer no máximo é jogar a arrogância fora, pedir perdão pelos erros e procurar consertá-los. Porque quando nós nos permitimos ser cercado pela tentação de viver das glórias do passado, coisas ruins acontecem. Veja que quando nós lemos em Gênesis 39:10, você vai observar que a tentação, ela nem sempre se apresenta de uma forma instantânea. O texto de Gênesis 39 nos lembra da história de José, que começou a ser assediado pela esposa de Potifar. E o texto diz que todos os dias ela o assediava. Então a tentação, assim como a esposa de Potifar, está batendo na tua porta todo dia. Bate na porta do meu coração todos os dias. Você acha que é só Jesus? Quando ele em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Não é só Jesus não, filho. A tentação está batendo ali na tua porta. Satanás bate na tua porta também, ele quer entrar. No dia em que você entregou sua vida para Jesus, a sua alma, o seu coração, a sede dos seus sentimentos foi limpo. O sangue de Jesus tem poder, purificou a tua alma. Todo lixo foi colocado fora, todo mal foi repreendido. Você é uma casa limpa. Ei, quem não quer invadir uma casa limpa? Satanás está ávido, sedento por voltar a colocar um balancinho para ele se balançar e descansar, cantando lá, eu quero trabalhar para o meu Senhor, descansando dentro do teu e do meu coração. Então, a tentação vai aí, todo dia, batendo a porta. Inclusive, se você olhar Gênesis 39, 11 e 12, a tentação leva o autor a medidas extremas. No caso de José, a medida extrema, quando ela tomou a sua capa na mão e disse, vem cá que tu é meu, foi largar a roupa e sair correndo. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Se ele deita com a esposa de Potifar, talvez ele se tornaria amante dela por um tempo, até que as fofocas da corte se espalhassem, e aí provavelmente ele ia ser enforcado em praça pública ou jogado no Nilo para ser comido pelos crocodilos ou qualquer coisa que o valha. Mas, da mesma forma, fugindo, ele seria acusado de alguma coisa e seria também condenado a alguma coisa. Então você percebe
que a tentação chegando na tua porta, de alguma forma, você vai correr o risco de perder alguma coisa. Eu fui tentado, você foi tentado muitas vezes. Eu fui tentado certa feita em uma outra cidade onde moramos muitos anos, fui tentado por alguém para que eu fizesse como José. Eu disse, não, de modo algum. Além de ser um servo de Deus, eu sou fiel à minha esposa e amo minha esposa, amo minha família e sou homem de uma mulher só. E a pessoa disse, só porque você não aceitou, eu vou te processar. Inventa alguma coisa. E inventou. Quando nós saímos do apartamento, a pessoa colocou lá na justiça que eu havia destruído o apartamento, que eu havia feito uma série de coisas, que não havia pago IPTU, que não havia pago isso, aquilo, aquele outro. E eu tive que constituir um representante em outra cidade para me defender em juízo. E mesmo assim, ela conseguiu ainda usar quebra de contrato e me cobrar na época um valor que era metade do meu salário para mim ter que pagar. E eu, no dia que eu recebi a ordem do juiz que eu tinha que pagar aquele valor, eu pedi o dinheiro emprestado e para alguém fui lá, depositei o dinheiro e eu coloquei no caixa eletrônico aquele envelope do Banco do Brasil e disse assim, Senhor, eu não aceito isso aqui, porque eu estou perdendo por ser justo, por ter sido fiel e isso não está certo, mas está aqui, está feita a minha parte. Coloquei aquele envelope na sexta-feira. No outro dia, eu estou em casa tomando café pela manhã, alguém veio lá em casa e disse, olha, nós vamos, a nossa mocidade, a nossa igreja, eu nem congregava mais naquela igreja, nós vamos fazer uma viagem a Curitiba e parece que o pastor Jean Porto é o pregador lá e ele não vai poder pregar. Você não quer ir junto conosco e daí você prega no lugar dele? O pastor lá pediu para levarmos um pregador. Não, tá bom, eu vou. Olha, mas você não vai ganhar nada, tá? É só uma cooperação mesmo, é só a passagem de ida e volta. Não tem problema, arruma o almoço lá, arrumo. Então eu vou junto com vocês. E fomos juntos. À noite pregamos, Deus abençoou. Eu estou terminando de pregar, cai uma alegria do Espírito Santo sobre a igreja. O irmão vem do meio da igreja, lá no púlpito, me abraça. Deus falou comigo nessa noite, chorando. Disse, que bom, meu irmão, Deus te abençoe. Ele disse, não, Deus falou comigo que é para você ir lá em casa. Eu disse, mas eu estou de carona com o ônibus, nós já vamos sair daqui, o ônibus está aí esperando. Não, deixa aí, o pastor vai orar por todo mundo ainda. Vão comigo, eu moro na frente da igreja. Tá bom, então vamos lá. Chegamos lá, subimos na parte de cima da casa dele. Meu irmão nunca viu um lugar com tanto terno, com tanto traje. E ele disse, eu sou um representante de trajes importados. E o Espírito Santo falou para mim que é para você escolher qual você quiser aí. Eu disse, tá, eu fui lá e escolhi um traje. E aí ele disse, tá bom, é esse aí que você quer, é esse aqui. Eu disse, meu irmão, só para saber quanto custaria esse traje para você, não o preço que você vende, o preço que você paga. Ele disse, é X, o mesmo valor que eu tinha colocado no envelope. Ou seja, se vendesse, tinha lucro, porque ele venderia pelo dobro do preço. Ou seja, Deus não deixa nada para trás, não fica devendo para ninguém. Você perde hoje, mas se você lançar fora a arrogância, Deus te recompensa muitas vezes lá na frente. Glória a Deus. Então, o que me chama a atenção é que a arrogância, essa tentação bate na nossa porta, nem sempre quando nós temos falta das coisas. Algumas vezes é na época da fartura. Você lembra do segundo livro de Samuel, no capítulo 11? O texto diz que chegou a época dos reis fazerem as guerras, porque eles não faziam guerra em qualquer época, eles tinham carruagens com roda de ferro, era tudo tracionado por cavalo, e aí na época da chuva ou da neve, o cavalo morria, as pessoas morriam de sede. Então tinha uma época certa para fazer guerra, eles deslocavam os exércitos pelos territórios. E chegou essa época, estava tudo certinho, o reino consolidado, as coisas estavam boas. Davi chama Joabe e diz, Joabe, pega o povo de Israel, pega os cavaleiros, pega os guerreiros, vai lá contra Rabá, contra os filhos de Edom, e dá contra eles lá. Fica aqui, tá tudo tão certinho, tá tudo tão bom.
deixa que eu dou conta de ficar aqui, eu vou dar uma descansada. E aí vai todo mundo para a guerra e o Davi fica sozinho no palácio. Comida, tudo certo. Só para nós aqui, Davi tinha 6 mulheres nessa época. Não precisava para se incomodar, ele estava tranquilo. Brincadeirinha, senhoras. Mas 6 também é exagero, né, irmão? É exagero, né? E aí o texto vai nos informar que Davi foi, na hora de dormir, né? Ele foi dar uma passeadinha lá no terraço da casa. Ele dá uma olhadinha na casa do vizinho e vê Batseba, mulher bonita, formosa, mas do vizinho, não era dele, tomando banho, à luz do luar. Ele disse, mas essa mulher gata. Aí ele chamou os seus servos lá e disse, vamos procurar saber quem que é essa vizinha aí, porque ô vizinha bonita. Daqui um pouco trouxeram, olha, a mulher de Urias, ele está na guerra lá, chama ela para mim aqui. E olha que negócio interessante, ela chegou, pois não, pô, é o rei chamou, você está purificada. O banho lá não era uma coisa muito constante assim, né? Então tinha aquele negócio para, né? Tô purificada, então, por favor, entra no meu leito nupcial. E você sabe o resto da história. Então a tentação não vem só na falta, o Davi estava na dificuldade, o Davi estava na guerra, o Davi estava na seca, não sei o que e tal. Não, estava tudo bem. Davi tinha 6 esposas, tinha dinheiro, tinha comida, tinha tudo, o povo estava guerreando, o reino estava consolidado. E é justamente na fartura que afrouxamos, e quando afrouxamos, coisas acontecem. Mas entenda, Deus, Ele permite que nós sejamos tentados, primeiro porque nós somos indivíduos que fomos chamados para crescer. Não interessa para Deus autômatos, robôs programáveis, que Ele diz, olha, agora você nunca mais vai sofrer nenhum tipo de tentação. Deus não quer isso. Sabe, assim como nós, quando fazemos o momento da oferta ou convidamos as pessoas para serem dizimistas, para ofertarem para a obra missionária, nós não colocamos faca no pescoço de ninguém, nós não fazemos chantagem emocional, isso está errado. Se as pessoas fazem em algumas denominações, em alguns lugares, esse tipo de chantagem, Deus não quer isso. Ele quer que você contribua, que você seja dizimista, seja ofertante, mas por amor, por gratidão. A história do gafanhoto, migrador, cortador, não sei o que, tanta dor desses gafanhotos, isso aí é tudo bobagem, mas isso era para o Antigo Testamento, tinha um objetivo, era fazer com que Israel não deixasse de sustentar a tribo de Levi, que oficiavam no templo e eram proibidos de trabalhar, eram proibidos de negociar, eles não podiam aplicar na bolsa de valores, eles tinham que viver do que o povo trazia. Então por isso tinha que essas falas veementes dos profetas acerca de dízimos e ofertas. Para nós não. Paulo vai trabalhar isso aos Coríntios, aos Gálatas e a outras, em outras cartas. Ele vai nos ensinar que é o amor que nos move. Aliás, nem deveria ser chamado de dízimo, deveria ser chamado de máximos. Porque a ideia do Novo Testamento era que eu e você nos movêssemos a pegar o nosso salário inteiro e trazer para doação, trazer para que a igreja crescesse e tal. Pastor, eu vou viver do quê? Viver do milagre. Claro que nenhum de nós tem essa condição de exercer esse tipo de fé. Quer dizer, condição tem, não tem coragem de exercer esse tipo de fé, porque vai chegar em casa, vai ter problema com esposa com esposo. Então o que se faz? Vamos seguir o modelo do Antigo Testamento, 10% é uma pequena porção de reconhecimento, mas, gente, sem nenhum tipo de pressão, sem chantagem emocional. É gratidão. Quando você aprende a exercer a sua gratidão diante de Deus, você começa a ver milagres acontecendo na sua vida. Aleluia! E quando vê milagre, você quer ser mais grato. E quando você é mais grato, vem mais milagre. E quando você recebe mais milagre, você quer ser mais grato.
e vira uma sinergia, e ninguém, escute o que eu vou dizer, ninguém vence Deus não dá. Eu nunca conheci alguém que vencesse Deus não dá. Você diz, eu vou dar o meu louvor ao Senhor, o Senhor desce alegria sobre a tua vida. Aí você diz, eu estou mais alegre, eu vou dar mais louvor, o Senhor desce mais alegria. E assim sucessivamente vira um processo sinergético em que você daqui a pouco não sabe se anda na terra ou anda no céu, porque quem experimenta viver um milagre de Deus, experimenta andar no sobrenatural. Aleluia. E aí, meu irmão, não tem nada que te pare. Você vira um trem-bala na mão do Senhor, porque Ele faz de você grandes coisas. Glória a Deus. E isso é maravilhoso. Agora, o contrário disso, pastor, o contrário disso é Deus tendo que falar para Elias e para nós. Volta lá onde tu deixou todas as coisas, lá em Berseba, onde você deixou o teu moço. Por quê? Porque eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. O Senhor fazer isso conosco, meu irmão, é um negócio seríssimo, porque se nós nos permitirmos individualmente nos tornarmos arrogantes, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 30, 50, 100, 200 pessoas com esse mesmo ideal de coração arrogante, nós vamos começar a criar problemas. E você hoje, com o advento da internet, com o advento dos cortes no Instagram, Facebook, TikTok, coisas da vida aí que tornam o mundo globalizado e todos próximos uns dos outros, você vê muita coisa. E uma das coisas que mais você tem visto nos nossos dias é uma real perda de identidade por parte da igreja. Meu irmão, e isso me lembra 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, quando o apóstolo Paulo diz, eu temo que Satanás vos engane, a serpente, aquela do Éden, e afaste o vosso coração da simplicidade que é estar na presença de Cristo. É simples, não precisa de luzes coloridas, não precisa de palco especial, gelo seco, não precisa de equipamentos caros. Os melhores cultos que eu participei na minha vida, os melhores, foram aqueles em que toda a organização parece que não deu certo naquele dia, em que as principais pessoas faltaram, em que nós tivemos que arranjar um reco-reco, um pandeirista ali para fazer um barulhinho, e um violãozinho sem ser elétrico, e um cantor que não era cantor, que puxou um hino da harpa, porque não tinha ninguém para cantar um grande hino especial de comunidade. E daqui um pouco a glória de Deus se manifestou em 10, 15 pessoas, em ponto de pregação, dentro de casa particular, momentos em que a glória se manifestou de uma forma. Então, se você não abandona a simplicidade daquilo que Cristo nos permitiu sermos, porque o difícil Ele fez, que foi ir à cruz, o fácil você e eu podemos fazer, que é nos ajuntarmos em 2 ou 3 e no nome dele, reunidos, adorarmos ao Pai Celestial. Aleluia! Mas o que vemos são multidões que nunca são as mesmas multidões. Outro dia é uma outra multidão porque tem o efeito rodoviária. Um grupo que vai lá para se alimentar o ego porque a arrogância domina o coração. Satanás tem acesso livre à alma, e aí precisa, como o rei Saul, ir para lá receber uma cançãozinha legal para aliviar o coração e depois voltar para casa e não volta no próximo culto. Vai demorar 10 cultos para voltar. É outro grupo. Mas tem mais. Olha o que acaba acontecendo. O conteúdo
passa a ser mais valorizado do que a essência. Qual é a essência de nos reunirmos na presença do Senhor? É adorar a Ele, não é? A essência de adorarmos ao Senhor é não ter nada para receber, mas vir aqui para dar. Vim aqui para adorar. Vim aqui para dizer que quero mais te conhecer. É isso. A minha alma tem sede de ti, Davi escrevia. Quando eu irei e me verei na tua presença? Mas quando nós passamos a valorizar o conteúdo, não, se não chegar o baterista principal, não, se o pregador 5 estrelas, não, se o técnico de som formado em Harvard não estiver ali, não, se os recepcionistas que usam sapato de 3 cores, não, se não... Meu irmão, esqueça isso, meu irmão. Basta um chinelo de dedo, uma calça, uma camisa e uma garganta cheia de louvores, de um coração agradecido por tão grande obra feita na cruz. Você entende que tudo isso é legal, é bacana, e se nós pudermos crescer e melhorar de qualidade é essencial, mas isso não é a essência. O conteúdo não pode ser mais valorizado do que a essência. E a essência do que eu e você queremos é a presença de Deus entre nós. Aí, essa geração vai criar o quê? Os tais dos pregadores da teologia exegese. Porque exegese é extrair da palavra o conteúdo verdadeiro e real para transformação. Agora, exegese é inventar fábulas profanas de velhas caducas que Paulo escreve a Timóteo para poder fazer pessoas rirem, né? Spurgeon parece que há 100 anos atrás escreveu alguma coisa que no lugar de pastores, apacentadores, teríamos bodes e palhaços, né, na igreja. Então, parece que nós vemos isso, show para a multidão. Irmão, eu às vezes sou convidado para pregar em alguns lugares e congressos, enfim, e as pessoas dizem, quanto você cobra? Eu não cobro, como eu vou cobrar para pregar o evangelho? Mas você está me tirando da minha igreja, da minha cidade, é sua obrigação botar gasolina no meu carro e não me deixar passar fome, sede nem frio. Isso aqui estava lá no Didaquê dos apóstolos. Mas se eu cobrar, eu estou indo na contramão do que a essência da palavra de Deus me ensina. Né? Não posso, de modo algum. Mas aí eu pergunto, vocês estão convidando um pastor de igreja e eu não sei pregar outra coisa que não seja a Bíblia Sagrada. Você tem certeza que sou eu que vocês querem? Porque eu vou lá falar as escrituras. E tem outra, eu ainda tenho um problema seríssimo. Eu oro para pedir palavra para Deus. É eu mesmo que vocês querem, tem certeza? Porque hoje as pessoas querem essa geração do show, que vai lá fazer barulho. Meu irmão, o único barulho que eu faço é falando a Bíblia. E às vezes eu me empolgo um pouco, porque o Espírito Santo me toma, daí eu dou uns gritos, mas daí eu tiro o microfone e dou uns gritos. E depois eu volto a falar a palavra de Deus, que é só o que eu sei fazer. Tem certeza que é eu que vocês querem? Porque espiritualismo superficial não é comigo. Isso aí não é o Espírito Santo, né? Mas aí nós temos uma geração amante de shows que desconhece o Santo dos Santos. Nós estamos chegando quase ao fim, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 29, e me chamou muito a atenção esse texto, porque o Senhor está dando aqui o momento da consagração dos sacerdotes, e o Senhor diz a Moisés, isto é o que farás para os consagrar, a fim de que oficiem como sacerdotes. Tomarás um novilho, 2 cordeiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo sem fermento, farás pães e bolos, amassados com azeite puro, e pães finos, untados com azeite. Tu os colocarás num cesto, e no cesto estarás também o novilho cordeiro. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda do encontro, onde se reúne a congregação, e mandarás que eles se banhem com água,
tomarás as roupas apropriadas e farás vestir a Arão a túnica e o peitoral. Prenderás o colete sacerdotal sobre ele com cinturão. Tu porás em sua cabeça o turbante, sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás o óleo da unção. E o texto vai embora por ali. E cada um desses itens que são mencionados no capítulo 29, no capítulo 28, 27, 26 para trás, o Senhor deu a ordem de como preparar tudo isso. E sabe, isso me chama a atenção, porque a geração amante do show quer sair da balada e vir para o culto, quer sair do boteco, da roda da cachaça e vir para o culto, quer sair da casa da murmuração e vir para o culto, quer sair da prostituição, da pornografia e vir para o culto, quer sair da vida de trambique e vir para o culto, e quer chegar aqui e quer exigir um show que faça que a sua alma se alegre. Meu irmão, olha o tanto de ritual que Arão teve que enfrentar. Claro, Cristo foi lá no Calvário e ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Meu irmão, todos esses rituais de Arão caíram por terra, se desfizeram com a lei, nós vivemos a graça. Mas a essência desta verdade de purificação, de ritual, de limpeza, de consciência limpa, a essência disso está viva. Deus ainda é santo. E ele diz, é preciso que se aproxime de mim com santidade. Então não venha cá fazer show em nome do Senhor e dizer, Deus aceita tudo. É maldição para a tua vida. Deus não aceita tudo. Venha com a tua consciência purificada, com as tuas mãos limpas, venha com o teu coração lavado da imundícia, se quiser chegar na presença do Senhor. De outra sorte, o teu culto não é culto, é uma reunião de maldição para ti e para a tua casa. Você entende como nós devemos chegar na presença do Senhor? É diferente. Temos que ser o povo diferente, porque se não formos esse povo, meu irmão, perdemos todas as coisas. E aí, por conta disso, nós vamos gerando uma enorme decepção para a nova geração de líderes. E o que nós temos mais aqui é a tal da fuga da vocação. Dá uma olhadinha comigo, Hebreus 10 e 25, Hebreus 10 e 25. O autor aos Hebreus escreve desta maneira: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Pastor, por que tem tanto jovem, tantos irmãos saindo desta igreja, daquela igreja, indo para aquele movimento, para aquele outro, ou até não indo para lugar nenhum mais? Por conta da decepção que estes líderes têm com a vocação, porque a partir dos púlpitos dos líderes, dos pastores, dos chamados para fazer a diferença, dos que estão à frente dessa geração, não se arranca a crosta dessa arrogância que todo dia bate na nossa porta. Quando nós lembramos de Lamentações de Jeremias, ele diz como estão espalhadas as pedras do altar, a poeira sobre as pedras, essa fuligem de um fogo que se apagou. Ei, querido, Deus chama eu e você todos os dias para soprar essa fuligem fora, para varrer essa sujeira e para arrumar as pedras do altar, para arrumar a lenha sobre o altar, para que o fogo do céu desça, não um fogo estranho feito por mim e por você. Você vai para a internet
internet tem gente ensinando, dando curso de falar língua estranha, dizendo que pode misturar língua com idioma de outro país e faz uma salada, eu falo qualquer coisa, e faz batalha de língua estranha, rap de língua estranha. Meu irmão, isso é tudo demônio enganando o coração das pessoas. Deus te chama para viver uma vida diferente, consagrado, purificado, preparado, porque o dia está chegando. E nós, se o dia não for na nossa geração, seremos os responsáveis pela próxima geração. Não adianta você dizer, eu lavei a minha mão que nem Pilato, fiz a minha parte, é a próxima geração que se vire. Não foi assim comigo, não foi assim contigo. Tem uma geração de antigos que muitos já dormem no Senhor, que pagaram o preço em jejum e oração, dizendo, Senhor, levanta uma nova geração. Eu sou esta geração e eu preciso fazer isso agora. Senhor, levanta uma nova geração. Aleluia. Quantas vezes eu tenho encostado ao lado de jovens pregadores, de novos líderes, e às vezes até a irmã Eliane faz assim para mim, não fala nada, porque parece que quando o pastor vai falar que ele vai bater, que ele vai surrar alguma coisa, né? Eu não bato em ninguém, irmão. Eu já tiro o paletó, desfaço o nó da gravata e digo, senta aí, meu jovem. Porque pastor não pode, mas o professor vai falar. E daí eu vou arregaçando as mangas, né? O professor vai falar. Você não deve fazer isso, você tem que fazer assim, caminhe por aqui. Nós somos os responsáveis. E há quantos que eu gostaria de falar, mas não posso falar, porque o Espírito do Senhor não me permite. Mas o Espírito do Senhor não me pode impedir de orar. Então eu vou para a oração e digo, Senhor, Tu pode falar o coração daquele líder. Muda ele, Senhor. Aleluia. Nós não podemos permitir líderes ressentidos, traumatizados. Dá uma olhadinha em Filipenses 3 comigo. Filipenses 3:13. Paulo escreve, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado qualquer coisa, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. E se alguém pensar diferente, Deus vai te esclarecer. Eu vou parando por aqui, mas quero lembrá-lo, irmãos, que não há apenas 7.000 joelhos que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus tem uma geração inteira de homens e mulheres. Hoje você olha à sua volta e diz, não tem muitos crentes como eu, não tem muitos que querem pagar o preço como eu, mas tem, irmão. Tem, confie, você foi chamado, você foi chamada para fazer a diferença na tua geração. Pastor, eu não posso sair de casa, eu não posso ir nas ruas, mas você tem um telefone, você tem rede social, e espalhe a palavra de Deus, vá para a oração e diga, Senhor, me dê um nome, aleluia, e tomara que quando você estiver orando, o Espírito Santo revele o meu nome. Você liga para mim e diz, irmão Sérgio, não me chama nem de pastor, me chama de irmão, diz, irmão Sérgio, o Espírito Santo, enquanto eu orava, me deu uma palavra para você, e a palavra é esta, e entrega o que Deus tem, porque o meu coração não pode ser tomado pela arrogância, pela vaidade, pela maneira vã de viver. Eu não posso me deixar ser tomado pelas atitudes vãs e vazias. Eu quero oferecer ao meu Senhor sacrifício que tenha valor, assim como Davi foi na eira de Araúna e disse, nada
nada de sacrifício grátis. O meu sacrifício tem que ter valor na presença do meu Senhor, porque Ele vai se agradar de mim e de você. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana próspera, porque Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.